Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! E o Ministério Infantil? O que é, para que é, como é, para quem é? São tantas perguntas que a gente às vezes tem em relação a esse ministério tão importante dentro da Igreja Amada de Cristo. Então, hoje eu resolvi trazer esse tema aqui para nós com uma convidada. Gente, a convidada de hoje é tão especial. Vocês já conhecem ela, quem acompanha o podcast aqui desde o começo já ouviu muitas vezes essa voz doce, maravilhosa que eu vou apresentar agora, que é a voz da minha querida irmã, Jamine Ebert. Que Oi, saudade! oi, que saudade de estar aqui com vocês, ouvintes do Mães pela Graça. Quanto tempo! Muito bom estar aqui de novo. Obrigada, Gê, Ai, que pelo convite alegria! de voltar aqui e conversar com vocês. Sabe o que eu queria falar? É. Oi, o meu nome é Geise, eu estou aqui com a minha irmã Jamine. E a gente sempre falava isso, né? É verdade. Ai, que saudade. Os nossos textos. Ó, quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio ou só ouviu os últimos episódios não sabe do que eu tô falando. Quando a gente começou o podcast Mães pela Graça, a Jamine era minha co-host, a gente apresentava Sim. todos os episódios juntas. Fizemos as primeiras 4 séries do episódio juntas, o primeiro ano, né? Delícia, muito E bom. foi muito gostoso. Eu confesso assim que quando eu comecei a gravar sozinha, gente, eu me achava muito estranha. Oh, mas ela tá arrasando. Ai, não, gente, assim, eu falava, meu pai, cadê minha irmã aqui pra falar comigo, pra me ajudar? Mas, nossa, faz muita falta e eu tô muito, muito feliz por gravar esse episódio hoje aqui com você, já. Tá, eu também tô muito feliz de estar aqui de volta, conversando com vocês, ainda mais esse tema aí que é show de bola, muito bom. Pois é. Então, antes de começar, pra quem ainda não te conhece, já se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Agora tem aí um número, gente, gigantesco, né? Nessas ouvintes no Instagram. Parabéns aí, Geise. Quero deixar aqui registrado aqui o orgulho de irmã mais nova, que vai aprendendo com a irmã mais velha aí. Tá muito sensacional a página do Mães pela Graça. Cada publicação a gente vê lá, meu pai, tá aumentando os seguidores. E que bom que as pessoas estão cada vez mais atrás de conteúdos relevantes, como é o Mães pela Graça, né? Que falam realmente sobre Jesus ser o centro de tudo, né? Muito Obrigada, bom. minha irmã. Obrigada. Bom, eu sou a irmã caçula da Geise, né? 7 anos aí mais nova. Não precisa falar essa parte, né, Geise? Sempre fala, não sei por quê. Toda vez. Ela gosto pode de bater falar nessa tecla. Gente, sério, é toda vez. Eu sou a irmã mais nova da Geise, ponto! Não, eu sou a irmã 7 anos mais nova que a Geise. Eu gosto, gente, eu gosto. Eu sou, então, a irmã mais nova, eu sou casada com o Thiago, tenho 2 filhas, uma de 5 anos, que é a Maria Vitória, e a Alice Carolina, de 3 anos. Também participo aí, né, no blog do Mães pela Graça, contando um pouco da minha história de adoção, a história de adoção da Alice, né, Gê? Sim. Que chegou pela adoção, aí tem episódios também que nós conversamos um pouco sobre isso. Sim. E nós atuamos na Igreja Evangélica Livre aqui de Curitiba, no bairro do Boa Vista. Sou professora, né? Professora de educação infantil. Esses dias eu estava contando, são 10 anos de sala de aula. Uau. Estou há 10 anos em sala de aula com crianças pequenas, abaixo aí de 7 anos. E gosto muito dessa área, a área da educação, aí estar em sala de aula também, para mim, é uma realização muito grande. Que legal, já. E esse ano você está trabalhando bastante, né?
tá Sim, com a agenda uhum. aí bem cheia, foi um dos motivos, né, que você precisou parar É, de a gente tá aqui gravando numa sexta-noite, gente, porque é a única é. noite que essa amada tem livre e ela ainda aceitou gravar comigo hoje, então, nossa, meu super É um obrigada. prazer. É sempre um prazer. Ai, queridona. Então conta pra nós, né, por que que eu chamei a Jamile para falar desse tema do Ministério Infantil, porque ela é muito envolvida com o Ministério Infantil já há alguns anos, na igreja local. Então eu queria começar com você nos contando, Jamile, como que tem sido o seu envolvimento com o Ministério Infantil, como que você começou, há quanto tempo você trabalha nessa área, conta pra gente. Então, quando nós voltamos para a Igreja Evangélica Livre, nós percebemos que era uma lacuna dentro da igreja, né, a questão do ministério infantil. Porém, eu não queria me envolver no ministério infantil, porque eu já estou a semana inteira envolvida com sala de aula. Mas numa conversa, né, aquelas conversas boas de gabinete pastoral, fui Sim. constrangida, né, e encorajada a estar à Uhum, frente do Ministério Infantil, e eu senti que realmente Deus queria isso de mim naquele momento. uhum. E eu gosto muito da passagem de Marcos 16:15, né, que fala: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", né? Isso Uhum. inclui as As crianças, crianças. né? Às vezes a gente foca muito em um ministério ou outro, outras coisas, né? E a gente Uhum. esquece que as crianças também precisam ouvir, né, da palavra do Senhor, e isso é um papel também fundamental dentro da igreja, né? Com Não certeza. só cantar no louvor ou estar envolvida na palavra, né, no ensino, em outras coisas, né? Mas Uhum. o Ministério Infantil também precisa de gente, de voluntários, que estejam aí dispostos e com o coração para servir o Senhor, né? Nessa Sim, com área também. certeza. Mas confesso, né, que eu não é um lugar de confissões, confesso que no primeiro momento que falaram, eu falei, puxa vida, mas Deus, eu já tô tão envolvida com coisas de criança a semana toda. Será que realmente eu preciso fazer? Mas enfim, depois, no decorrer dos anos, o Senhor ainda foi confirmando ainda mais da urgência, né, de ter pessoas capacitadas e envolvidas e preparar uma equipe, né, para estar à frente Uhum. mesmo do Ministério Infantil, né? Ah, então hoje você tá na liderança desse ministério, né, Isso, já? isso. Eu sou a líder Uhum. do Ministério Infantil atualmente, né, na minha igreja. Uhum. Conto com uma equipe show de bola, com gente aí muito jovem. A maioria da equipe é o pessoal da juventude, né, que Sim, gostam cheio de de se energia. envolver. Isso, tem que ter energia, né? Cheio de É. energia. Uhum. E eles também foram se interessando cada vez mais, a gente foi fazendo um treinamento, cursos, né, foi buscando um pouco mais, entendendo um pouco mais, né, o que que é o Ministério Infantil. E graças a Deus hoje a internet nos possibilita, né, tem muito conteúdo, muito material bom. Então, para nós que somos igrejas menores, né, isso é muito Claro. bom também, né? Sim, é verdade. E assim, gente, eu queria só abrir um pequeno parênteses a respeito desse tema, né? Nós aqui somos apoiadoras do Ministério Infantil nas igrejas e nós temos isso como uma escolha. Nós gostamos de ter o Ministério Infantil para os nossos filhos, né? Já é algo que nós Uhum, apoiamos e realmente escolhemos fazer uso dentro das nossas vidas como família também, né? uhum, Só que eu sei que existem pessoas que preferem ficar com os filhos no culto, que preferem não uhum. levar para o ministério infantil. E eu só tô fazendo esse parênteses porque hoje não é essa a nossa discussão, né? Se vou ou não Sim, vou deixar no ministério infantil, se a criança deve ficar no culto público ou no ministério infantil. A gente sabe que essa discussão está em pauta aí em vários ambientes, né? A gente já conversou até sobre isso, né? com Já. certeza. Mas Aham. hoje, assim, a discussão não é essa, né? Não, Sabemos dos prós e dos contras de todas as escolhas aí, e cada um exatamente. tem, né, o seu a sua consciência e ninguém deve pecar contra a sua própria consciência, claro. Exatamente. Então, que se alguém tá firme numa escolha diferente dessa, amém, tá tudo certo também, viu? Eu acho que uma vez a gente até falou aqui num podcast, opa, desculpa, num episódio do Celebrando a Disciplina, né, do livro que a gente estava lendo, sobre a questão das crianças entenderem a questão litúrgica do culto, né?
Isso é Sim, sensacional, né, isso a gente com também certeza. apoia. A criança entender, um começo de um culto, o início de um Sim, culto, uhum, qual é o momento da ceia, a hora do dízimo, a hora da oferta, né, tudo uhum. isso, né, para ela não chegar lá na fase adolescente e falar: "Meu Deus, o que estou fazendo aqui?", né. Tipo, igreja é chato, né? Exatamente, né, se não for do meu Aham, jeito lá na minha linguagem, eu não quero participar, né. Tudo isso é uhum, importante, a gente sabe também disso, né. Só que uhum. como as crianças, o culto infantil ali, é realmente focado para a ideia de ser algo lúdico, né, para que Sim, elas entendam de uma maneira, mais fácil, né, a questão uhum. a palavra de Deus, né. Sim, para que elas Então entendam na linguagem delas, né, o isso, que tá sendo a ensinado. palavra, a Uhum. Bíblia, né. Sim, Então, a gente gosta também, né, das crianças participarem do culto, porém, sim. não isso que a Geise falou tá correto, né, não é Sim. essa a discussão de hoje, né. É, exatamente, porque senão a gente pode até fazer um episódio sobre esse ponto, mas a gente ficaria um episódio inteiro, né, para falar só sobre isso. Mas Exatamente. hoje o nosso tema aqui é para falar sobre o Ministério Infantil e para que ele serve. Essa é a minha primeira pergunta para você já. Para que serve o Ministério Infantil na igreja? Ai, gente, o Ministério Infantil, primeira coisa que eu penso é que o Ministério Infantil é uma extensão daquilo que já é vivido dentro de casa. Né? E o Uhum. Ministério Infantil, ele não serve só para doutrinar, só isso. Você não pode se apoiar só nisso, entendeu? Certo. Para ensinar seu filho a palavra de Deus. Isso tem que ser Uhum. uma extensão. Considere o Ministério Infantil como um apoiador da tua vida, Daquilo que você já faz, né, com isso, os daquilo seus que você já filhos. faz com os seus filhos em casa, né. Uhum. Então a primeira coisa que eu acho é que, além de a gente usar o Ministério Infantil para ser algo lúdico, para ser na linguagem deles, como você falou, né, Geise, Uhum. eu acho que o fundamental é que a gente tenha, como nós pais, tenhamos essa consciência de que a gente não pode se apoiar só no Ministério Infantil, né. Certo. Nesse sentido, assim, de que: "Ah, não, domingo ele vai escutar sobre a palavra de Deus, tá tudo certo. Não preciso Uhum. fazer nada durante a semana". E, gente, a gente vê as crianças que os pais trabalham em casa Uhum. a palavra e a Bíblia, e as crianças que não, é muito engraçado isso, é igual uma sala de aula mesmo, né. A gente Sim. percebe isso, né. A criança que vem já de um lar que está sendo construído, né, padrões bíblicos e valores ali, né, que você conversa: "Não, meu pai falou isso em casa. Não, eu sei esse Uhum. versículo". Não, né, assim, a criança já está ali Uhum. envolvida naquele ambiente, e de que é algo que a criança está ali e é uma coisa totalmente nova para ela. Então a gente Uhum. percebe isso como professores do Ministério Infantil. E algo que Uhum. é bem preocupante é que muitos pais usam o Ministério Infantil como uma muleta, assim, né? Como um apoiador. Então, o Ministério Infantil, a pergunta é para que serve, mas eu estou falando o que não serve. Para que não serve. Não é uma muleta, né? Aham. Não é uma muleta, e a gente tem que entender que é para pregar o evangelho para elas, na linguagem delas, naquele Sim, tempo que nós estamos ali durante o culto, escutando nossa, tendo o nosso momento de culto, né? sim, aham. Isso que você falou é muito interessante, né, que muitas vezes bom, infelizmente, as famílias têm uma mania muito nociva de terceirizar a educação dos filhos. Isso, exatamente. Isso se dá até com o ensino acadêmico, escolar, né. "Ah, Isso, coloquei na escola, pronto, essa parte não é mais minha, não preciso me preocupar". Pronto, isso, né, as mães, os pais simplesmente: "Nossa, matriculei, tô pagando até, né, se tiver escola pública também, não preciso me preocupar com essa parte, porque esse é o trabalho da escola". Não, a educação dos nossos filhos é responsabilidade nossa, indo eles para a escola ou não. Então a gente precisa saber o que eles estão estudando, conferir e realmente aplicar aquilo dentro de casa. Da mesma forma é o discipulado deles, da palavra, na vida,
né. Então Uhum, é bem isso que você falou, a gente não pode terceirizar nada na educação dos nossos filhos, quanto uhum. mais no ensino da palavra. Porque o que que eu falo, assim, por exemplo, para os professores do Ministério Infantil, né, quando a gente faz reunião de equipe, né, e tal, nós como professores, nós vamos capacitar essas crianças a Uhum, viver a sua semana, baseado na Bíblia, né. uhum, Então, é uma capacitação que nós fazemos ali no domingo. Ah, eles vão escutar a história de Davi e Golias, e durante a semana na escola eles vão vivenciar algo que eles vão linkar com essa história ou com, né, assim. Então nós uhum, estamos, preparando eles, né, usando a palavra e capacitando eles, nós estamos mediando isso, né, com uhum, eles. Então, uhum, nós estamos ensinando e capacitando e compartilhando da palavra de Deus com eles, né? uhum. E E falando evangelizando, e né. evangelizando o coração deles, pastoreando o coraçãozinho deles, né? Mas Uhum. não é a nossa função principal, né? No sentido assim, de lares que já são cristãos, né? E tal. Sim. A nossa função é essa, de capacitar, de reforçar, né? Uhum. Exatamente, muito bom. E vamos entrar numa pequena polêmica que aconteceu recentemente. Não é uma polêmica, Uhum, né, é um assunto que foi um pouco chocante na internet. A gente já tinha escrito a pauta, já tinha marcado a gravação do episódio e daí rolou um vídeo na internet, a gente trocou áudio falando: "Gente, uhum, né, será que a gente comenta sobre isso no episódio ou não?". Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque uma das perguntas que eu tinha preparado para fazer para Já, era sobre como é feita, né, a escolha da equipe do Ministério Infantil, dos voluntários que vão ajudar, quais são alguns critérios que ela, como líder, leva em conta, porque para quem não sabe do que eu tô falando, aconteceu teve um vídeo que rolou aí de uma professora, falando na sua aula online, né, acho que uhum, pelo Zoom, não uhum. sei, falando sobre como Escola ela dominicais, é. como assim, o Ministério Infantil das igrejas, as escolas dominicais das igrejas, era um lugar perfeito para pessoas se infiltrarem, para doutrinar a respeito de valores totalmente anticristãos, porque é Sim. muito fácil entrar no ministério infantil, porque as igrejas estão Tudo sempre que elas atrás querem, é. porque as igrejas estão sempre atrás de voluntários de ministério infantil e que não tem critério, que é muito fácil entrar e que é muito fácil doutrinar as crianças. Então, assim, muitas pessoas compartilharam esse vídeo, foi algo realmente chocante, foi horrível ver aquela mulher falando essas coisas, né? Dói o coração da gente ver essa intenção maligna por trás das ações e algo tão intencional para causar mal, né? Sim. Mas a gente, como cristãs, sabendo da vontade perfeita do Senhor e sabendo do nosso chamado como mães cristãs, a gente não precisa se desesperar e temer tanto, porque, primeira coisa que a Jamine acabou de falar, né? Não é uma terceirização, a gente não está entregando para o Ministério Infantil a doutrinação dos nossos filhos a respeito da palavra de Deus, pronto, acabou. Meu, vai É. ser um dia da semana que eles vão ouvir ali, se eles começarem a ouvir qualquer coisa que é muito diferente do que eles estão ouvindo em casa, isso vai aparecer no primeiro dia, que Sim, você, com né, vai certeza. chegar no carro, vai perguntar o que que você ouviu e tal, e a criança vai falar, e a criança já vai perceber que ou foi alguma, né? Então assim, esse temor gerado, eu acho que é um pouco desproporcional às vezes, né, quando a gente vê esses alardes aí pela internet. Então, já, eu queria que você falasse para nós quais são alguns critérios que você leva em conta e que você acredita que devem ser levados em conta, claro, para a escolha dos voluntários que vão ajudar lá no Ministério Infantil. Primeiro, eu acho que, a questão do voluntário ser comprometido, né, comprometido com o reino, comprometido com a palavra do Senhor, né. Amém. Uhum. Então eu acho, assim, que um voluntário que está no ministério infantil, uma coisa que os pastores, né, ali da minha igreja falam bastante é preferível ter poucos atuando do que termos muito e sem comprometimento nenhum, né. Então, Uhum. assim, é melhor a gente ter, nem que eu suba 20 vezes ou outra pessoa suba, né, quantas vezes forem necessários ali, do que a Uhum. gente simplesmente colocar uma pessoa que acabou de chegar ou, enfim, que não tem realmente o conhecimento, né, da Sim. palavra, e que a gente não conheça essa pessoa que está comprometida com o reino do Senhor
e com a visão da igreja, né? Sim. Então, a gente tem que levar esses critérios bem a sérios de que um professor de ministério infantil, primeiro ele precisa receber para depois ele poder ensinar, né? Então, primeira coisa, ele precisa sentar alguns cultos, vários cultos, Vários, caminhar alguns junto, né? vários cultos, caminhar junto com o pessoal da igreja, né? Com a liderança, e receber da palavra, né? E escutar bastante para daí começar a se envolver no ministério infantil e começar a entender qual que é a visão da igreja, né? E isso é muito urgente, a questão de levar a sério, né? E ter comprometimento em relação ao ensino da palavra, como se para as crianças fosse algo assim superficial. Eu posso dar qualquer coisa, né? Pelo vídeo da menina lá, né? Tipo assim, tudo bem, pode ser qualquer coisa que eles estão aceitando, né? É tipo creche, né, só assim aquela coisa de eu preciso só cuidar dessas crianças enquanto os pais estão tendo uma folguinha, e não é isso, né. Exatamente. E na verdade, nessa geração, eu sinto que a gente precisa estar cada vez mais preparado para ensinar no Ministério Infantil, né? Porque Uhum. eles têm muitas questões, é uma geração que já é diferente da nossa. Então, É eles verdade. estão envolvidos com questões da nossa cultura, que eles veem nas escolas, né? Que eles trazem, que Uhum. a gente tem que estar ter muito embasamento bíblico para poder ensiná-los. Senão a gente não tem esse embasamento bíblico, a gente não vai conseguir capacitá-los e ajudá-los, né? Então, pedir direcionamento para o Senhor, né? Orar com eles, né? Então, todas essas coisas são muito importantes, né? Tem que ser alguém assim que realmente esteja firme e tenha um bom embasamento bíblico e tenha algum tempo aí de igreja, né? Claro, com certeza. E assim, um recado aí para as mães que estão ouvindo, também não é o lugar da gente ficar agora avaliando a equipe do assim, a gente precisa, claro, prestar atenção, conhecer as pessoas que vão estar com os nossos filhos, também caminhar juntos, mas não é o nosso lugar ficar avaliando se são capazes ou não capazes. Esse é o papel da liderança do ministério, e se a gente perceber qualquer coisa, a gente vai falar com a liderança do ministério sobre né, qualquer coisa que a gente achar que não está sendo ensinado da forma correta, de acordo com as escrituras. Exatamente. Por exemplo, assim, ó, um professor que está dentro da equipe ali, da equipe do Ministério Infantil, que eu percebo que não participa dos cultos, Uhum, obviamente a gente já chama e conversa e já há uma, né, assim, uma exortação nesse sentido, né? uhum, De uhum. que a pessoa só vem aos cultos quando vem ministrar no Ministério Infantil, porque isso é muito comum em igreja pequena, né? Igrejas menores. Então, assim, a pessoa só vem aos cultos quando está envolvida no ministério, isso é muito perigoso. É Ou seja, essa verdade. pessoa não está recebendo nada. Ela não está sentando para ouvir nada, né? Então, ela só está ali todo domingo envolvida ou só vem quando está envolvida, né? Está escalada, né? Tem a escala do ministério e daí essa Uhum, pessoa participa. Então, esse é um olhar que a liderança tem que sempre estar atento, né? Nossa, essa menina está aqui todo domingo, mas ela não está recebendo. Ela não tá sentando lá e escutando o pastor falar, né? Então, isso a gente tem que estar sempre, uhum. principalmente nós que somos igrejas menores. Eu não sei, as igrejas maiores com certeza têm uma demanda diferente, né? Eu digo de uma experiência, eu tô falando aqui, gente, baseado na minha vivência, né? Uhum. Baseado na vivência que eu tenho de ministério infantil de igreja um pouco menor. Uhum. É, a igreja, a nossa igreja, né, minha e da minha família, já é uma igreja bem maior e tem é mais fácil escalar porque tem horários de cultos diferentes para Sim, as professoras e professores poderem também ouvir a palavra e cultuar ao Senhor com os outros adultos, né, não só com as sim, crianças. sim, Então, fica um pouco mais fácil, mas no caso de uma igreja pequena que tem um culto por domingo, é necessário
que haja uma escala justa aí, né, já, para que todos Sim, possam sim, ter. Só que daí também vai dos voluntários não quererem estar na igreja só no dia que vão servir. E exatamente. também gostarem de estar junto e tal. E tudo E isso é ter avaliado, isso, né, com muito cuidado, muita atenção. E é, claro, nós aqui não estamos negligenciando a realidade de que possa haver igrejas que não estão levando a a sério sério, esse ministério isso, infantil. E isso é muito triste e realmente muito perigoso, porque nós muito. estamos tratando de vidas. E isso é o ministério infantil e qualquer ministério de ensino dentro da igreja. A gente precisa levar com seriedade, né, Isso. com pessoas capacitadas mesmo para ensinar a palavra de Deus para aquelas crianças. Até um paralelo que eu estava conversando esses dias com o Antônio, meu marido, que na escola que eu trabalhava de inglês, né, a gente sempre, assim, os professores mais experientes sempre pegavam as turmas de avançado, né, dos alunos que já estavam lá mais fluentes no inglês, porque de certa forma, né, já tem mais aquela bossa toda para dar aula para essa categoria, digamos, né. Sim, sim. E normalmente os professores novatos pegavam as turmas mais de básico, certo? A Uhum. não ser se fosse um professor mais experiente que gostava muito de dar o nível básico, poderia também continuar. Mas eu sempre falava isso pro meu marido, assim, que essa nossa e isso é um erro de todos nós, assim, né, nessa categoria de professores de inglês, assim. A gente, não deveria ter, essa diferenciação desse sentido, porque os mais experientes, que sabem ensinar e estão mais seguros no ensino, deveriam dar a base ali, que é tão importante de construir. E eu fiquei pensando num paralelo com o Ministério Infantil também. Muitas vezes a Sim, gente pensa assim: "Nossa, essa pessoa tem conhecimento tão denso, tão profundo da palavra de Deus, né, ela já ensina lá teologia sistemática, profunda, avançada para os adultos, ela não precisa ensinar no Ministério Infantil". Tudo bem, pode ser que não tenha esse chamado, mas por sim. que não pessoas também com teologia, né, e que Avançada e que avançada, né, entendam. e que entendam de fato e que possam responder perguntas, porque as crianças vão ter perguntas, às vezes, bem cabeludinhas pra gente, né, Uhum, e que com saibam certeza. responder. Então, assim, a gente não pode ter aquela ideia de que, para o ministério infantil são os novos convertidos, né, são as Uhum, pessoas que ainda estão aprendendo as doutrinas primárias da fé. Não, pelo contrário, essas pessoas, né, já têm que ter esse sim. conhecimento muito embasado na palavra de Deus, muito estabelecido. E a ideia de que, ai, as crianças são a igreja do amanhã, as crianças são a igreja hoje. Nós temos que investir nas crianças hoje. É uma urgência que nós temos de pregar para elas hoje, né? Um exemplo claro e da Bíblia, né, de Timóteo, né, que a gente falou também uma vez aqui num episódio, Uhum, de Timóteo, de Ló de Eunice, né, sim. que elas compartilhavam a Bíblia. E isso eu sempre falo para a equipe do Ministério Infantil. Crianças seguem exemplos. Professores do Ministério Infantil têm que estar apaixonados por Jesus, né? Nós Uhum. temos que passar isso. Imagina um tio do Ministério Infantil apaixonado por Jesus, né? Que Amém. ama a Deus acima de tudo, de todas as coisas. É óbvio que a criança vai seguir aquilo ali, vai querer ser como aquilo ali. Quantas vezes as minhas filhas já voltaram para casa falando: hoje estava muito boa a aula da salinha, Uhum. porque a professora estava com paixão, né? Ela estava Sim, assim, ela se preparou e ela fala com aquilo ali, né? Assim, daquela forma assim que tocou o coração da criança, né? sim. E o coração da criança é o quê? Aquela boa terra, né? Que a gente vai Amém, é semeando. Todo verdade. dia Uhum, nós vamos, todo domingo, né? No nosso caso de Ministério Infantil, né? Nós uhum. vamos semeando. É a boa terra, assim como aconteceu com Timóteo, né? A mãe e a avó ali semeando, semeando. Então nós temos que ter professores de ministério infantil têm que ter essa característica de paixão por Jesus, ser Uhum. apaixonados por Jesus, porque o exemplo arrasta as crianças nesse sentido, né, Com de que as certeza. crianças olham, absorvem e vão embora e isso vai tocar o coraçãozinho delas também, né? Uhum. E a questão do evangelismo, né, que você tinha mencionado já, é tão rico ver, às vezes, como através de uma criança, uma família inteira pode ir até Jesus, né, já. A Com gente já viu certeza.
testemunhos assim, eu já vi testemunhos de que, ai, a mãe achava legal, levar no domingo, porque a criança gostava muito do ministério infantil, e daí começou a ir e tal, e ia com a vizinha ou ia com a prima, e de repente tá a família toda lá. Exatamente, por isso que você falou, a pessoa que tem chamado e é apaixonado, né, por essas Uhum, vidas, né, que são as crianças, que são a igreja de hoje, né, que sim. necessitam escutar da palavra de Deus também. Uhum, Isso vai semeando e é isso, exatamente isso, mãe, eu quero voltar lá, quero ir de uhum, novo. E essa uhum. família vai sendo chamada também, né, e assim vai acontecendo todo um envolvimento até todos encontrarem a Jesus, né. Amém. Então, é Muito fantástico o Ministério Infantil, quando a gente vira a chavinha e para de olhar só como uma salinha que cuida das crianças enquanto eu escuto aqui a palavra, né. exatamente. E muitas famílias, infelizmente, ainda enxergam dessa forma, né, já. Uhum, Que é tipo: uhum. "Ai, que bom que essa igreja tem ministério infantil para a idade do meu filho, porque eu preciso de silêncio para ouvir o meu culto". E não é esse o motivo Não. de deixarmos os nossos filhos, no cuida nos cui aos cuidados da equipe do ministério infantil, né. Não. Inclusive, uma coisa que já apareceu lá nas caixinhas do Instagram algumas vezes e que eu queria perguntar para você já, como que a gente ajuda as crianças que estão tendo dificuldade para se adaptar ao ministério infantil, porque às vezes acontece, dependendo da idade da criança, a mãe tá Sim. lá com toda boa intenção de integrar essa criança no ministério infantil, mas a criança não aceita que a mamãe saia de jeito nenhum, Hum. chora, esperneia, e daí das duas uma, ou a mãe acaba levando de volta lá para o culto, né, e daí também tudo Sim. bem, vai ficar com a criança lá, não tem problema, ou a mãe acaba ficando junto na sala das crianças, o culto inteiro lá sentada num cantinho para a criança ir se adaptando, né, ou não, ou pior, ainda pode acontecer da família se desanimar, ficar desanimada e não querer mais ir à igreja, né, que daí já prova Pois é. que a intenção do coração não estava no lugar certo. Mas já, como que vocês, assim, no Ministério Infantil podem ajudar as famílias e como que as famílias devem se comportar, assim, nesse processo? Agora uma conversa bem sincerona, assim, que talvez a gente não consiga ter na vida com as pessoas do culto da As igreja. pessoas e daí elas não voltam mais para a igreja. Seja sincerona agora. Não, mas assim, as pessoas isso que você falou, tá, bem varia a idade, né, a Uhum, questão da idade, a gente tem que reconhecer que cada criança tem a sua idade ali, tem seu tempo de ficar se adaptar na salinha, isso é uma coisa natural. Mas uma coisa muito importante, primeiro que eu acho, é prepará-la, né. Então você vai preparando essa criança, você vai falando para ela, no sábado já, no sábado à noite, né, vamos supor que o culto é no domingo de manhã, já vai preparando a roupa, já vai uhum, conversando com ela: "Amanhã nós vamos naquele lugar, lembra filho?", né. Então se você já uhum, vai preparando a criança para o ambiente que ela estará amanhã. Né, então você uhum. já vai conversando. "Ah, entramos no carro", vamos conversando, tudo vai preparando o terreno, vamos conversando, vamos preparando esse terreno. Ai, e daí a criança chegou lá, chorou. Ótimo, tudo bem, a mãe fica ali, né, com a criança e leva para casa, normal. No domingo que vem essa mãe não aparece mais. Aí que tá o problema, a falta de constância, né. Nós precisamos ter constância para que os nossos filhos se adaptem nesse processo. Se a Sim. gente vai 2 domingos e falta 3, gente, eles não vão se adaptar nunca, É verdade. porque o culto, para eles entenderem que isso é uma rotina de final de semana, isso aí até entrar na cabecinha deles demora, e daí a gente vai falta 2, falta 3, né, isso não vai acontecer, daí eles não vai se adaptar nunca mesmo. E daí ele vai chorar, e daí ele não vai querer ficar, e daí o pai vai ficando sem paciência, e ele Uhum, também vai desistindo, igual você falou, daí a intenção do uhum. coração já muda tudo, aí muda o cenário, daí, ai, mas também aí já começa a achar culpados, né, a gente tem Aham. essa mania, né,
"Ah, mas Aham. essa igreja aqui também não acolheu tão bem meu filho. Ah, mas aqui também não", mas, poxa vida, você vem um culto e falta 3.000, aí não dá certo mesmo, né. Então, assim, nós sermos constantes, né, "Olha, nossa família decidiu que nós vamos ser frequentadores dessa igreja, ponto", certo? A Uhum. partir do momento que a gente decidiu que essa vai ser a nossa igreja, a igreja para nossa família, além de toda uma preparação, né, de um dia anterior e de ir conversando com a criança, e de ir animando ela, incentivando essa criança, né, Uhum. de você ir passando essa segurança, que essa segurança é fundamental. Tem muita mãe também que coloca lá a criança e a mãe tá mais insegura que o filho às vezes, né, mas isso acontece também. Então, assim, você ir passando essa segurança de falar: "Não, a tia vai qualquer coisa a tia vai me chamar, a mamãe tá aqui, tá tudo certo", né, vai Uhum. passando essa segurança: "A mamãe vai voltar, tá tudo bem", Uhum. né. Então todos esses combinados anteriores facilitam também essa adaptação da criança ficar, né. Uhum. E no outro domingo, por favor, minha irmã, volte, né, não fique em casa. Sim. É chato, gente, é chato esse processo, porque Uhum. você perde culto, você está adaptando o teu filho, né. É Sim. uma vez por semana, às vezes é uma outra tia que está lá na salinha, não é a tia do domingo passado. E daí ele já chora, tem essa rotatividade, mas assim, ele está se ambientando ao todo, ao tudo da igreja. Ele está se ambientando aos rostos da igreja, então ele vai ver essa tia lá, em outro lugar sentado, né, ali do lado, cantando no louvor, enfim, ele vai se ambientando ao todo. Agora, se você não tem essa constância, ele não vai reconhecer aqueles rostos, né. Aquilo ali Uhum. não vai ser, eh não vai ser Familiar para ele. familiar, exatamente, não vai ser familiar para ele. Então, vai criando uma dificuldade, É e você vai verdade. ficando cada vez mais desanimado. E você Uhum. cada vez mais desanimado, mais difícil e mais distante esse processo está de acabar. É verdade. É, e pode demorar mesmo, né. Eu contando um pouquinho da experiência com um dos nossos filhos. Um dos nossos filhos se adaptou, assim, em um dia. É, E o outro filho, acontece, gente, foi, assim, uma questão de meses, assim, uns mas 4, não 5 meses. desista. E foi fomos muito persistentes, no meio disso, a nossa caçula nasceu, e daí eu ficava em casa nos domingos, porque ela ainda era recém-nascida, e como a gente estava começando a ver um pequeno progresso nessa Sim, adaptação, o Antônio continuou levando os meninos para continuar essa adaptação, e foi assim, um domingo de cada vez. Ele chegou um domingo que ele já estava quase desistindo, porque realmente sim, estava é ficando muito cansativo. cansativo, e parecia que não ia ter progresso, né. Ele estava assim: "Não, a gente vai seguir outra rota aqui, né, pensar em outra forma da gente congregar nessa comunidade". Mas, daí no domingo seguinte, as tias, olha só como é importante a equipe, né. As Sim, tias lá da igreja, elas já tinham combinado entre si, conversado entre elas, que elas iam dar uma atenção especial e que iam ajudar a nossa família, de uma forma bem intencional, assim, elas já estavam bem intencionais, sim, tentando ajudar, mas elas estavam assim: "Não, agora vamos fazer esse negócio dar certo, né". sim, E daí elas falaram: "Olha, nós vamos cuidar e fica tranquilo", e o Antônio ficou super seguro para deixar, e foi assim, primeiro culto, eu estava em casa com a recém-nascida, ele me mandou mensagem e falou assim: "Eu tô aqui em cima no culto". Aí eu falei: "Ah, amor, nem senta, né", a gente brincava assim: "Não vou nem sentar, né, porque daqui a pouco já vão me chamar, né". E sim, foi ficando, foi ficando, foi ficando. Chegou lá, estava brincando, estava se divertindo. Então, assim, teve as 2 coisas, assim, o lado da família ser constante, a gente decidiu e a gente sim, foi e falou: "Não, é aqui e bora". E teve o lado também da equipe nos dar essa segurança, a gente se sentiu muito seguro, e elas uhum. realmente foram muito acolhedoras, sabe, E então eu percebo realmente as crianças que não vão para a escola, assim, nesse sentido, eh, elas têm realmente, assim, né, sim, que é o esse caso do meu processo filho. É, esse aham. processo um pouquinho mais longo mesmo, realmente, eles demoram um pouquinho mais. As crianças que já estão ambientadas na escola, né, interagem com outras crianças, Uhum, elas uhum. vão bem mais tranquilo, né, mas as Sim. crianças que
não tem nenhum contato com nenhum outro adulto, assim, no sentido que não seja o pai e a mãe, aí eles realmente têm um pouquinho mais É, e de é o nosso caso, né, que é a esse pandemia, né, é, e tudo. aham, ele nunca Uhum. fica com ninguém, ele tem toda Sim, essa dificuldade, então, assim, claro que vai levar tempo, e não é porque é na igreja ou porque é o ministério infantil, é por causa não, de toda a nossa história familiar, nossa rotina, sim, nosso, sim, né, o fato de que a gente não tem o costume de deixar as crianças com outras pessoas mesmo. sim. Então, é claro que leva um tempo. E olha só, gente, se alguém me falasse lá em janeiro, que agora, né, estamos aqui em setembro agora, o meu filho ia estar pedindo para ir, ia sair correndo na nossa frente para entrar na salinha, eu não ia acreditar, porque era, assim, muito difícil, assim, no começo, sabe, por alguns meses. Então, assim, é persistência, né. A minha filha mais velha, quando a gente chegou nessa igreja que nós estamos hoje, ela deu trabalho também na Ah, é salinha. verdade, Ela é chorava verdade, muito, porém, ela já estava na escola, então eu vejo que também toda regra aí, ó, tem uma exceção. é verdade, Só é. que eu conhecia tão bem a minha pequenininha, que era manha mesmo de querer ficar comigo, assim, né. Aham. E eu realmente, né, me julguem aí os psicólogos, pedagogos, enfim, eu tive que deixar ela chorando alguns domingos, assim, e falar: "Não, tá tudo bem, a mamãe vai", né, assim, né, confiando, "tá tudo bem, a mamãe vai descer", e foi, assim, num tratamento meio aí, né, e ela ficou, gente, ficou mesmo, sabe. E não Sim, teve nada assim. Então, a gente conhece nosso filho, né. exato, A gente sabe o contexto todo daquilo que está Uhum, vivendo, se nasceu um irmão, se não nasceu um irmão, tudo tem um contexto. Então a gente vai saber ali o que está acontecendo, né, se aquilo exato. ali é uma manha, se é algo mais, né, se realmente ele está assustado com aquilo ali, né, com aquele Uhum, ambiente novo. Então nós pais, a gente tem que ter muita paciência uhum. e pedir muita sabedoria para a gente não desistir mesmo desse processo de ficar dentro do Ministério Infantil. É algo assim maravilhoso quando eles se adaptam, começam a fazer amigos, né, ter amizade, né, é enriquecedor isso, né, ter essa comunhão com outras famílias, né, da igreja, e vai começando ali nascer uma amizade de berçário de Ministério Infantil. É gostoso isso, né? Com certeza, muito bacana. Para nós que apoiamos e escolhemos Sim, esse caminho, esse né. caminho, realmente vale a pena essa constância, essa persistência, né, que você falou. E já para as famílias aí que estão nos ouvindo e que não sabem como que elas podem apoiar o Ministério Infantil. Por exemplo, eu sei muito claro para mim que eu não tenho esse chamado de estar no Ministério Infantil ativamente, assim como você, né. Uhum. Eh, mas eu quero apoiar o Ministério Infantil, afinal eles têm abençoado demais a minha família. Como que eu posso fazer isso? Como que as mães aí que estão ouvindo podem apoiar o ministério infantil dentro das suas igrejas? Eu acho que a coisa principal é a oração, né. Orar para que Deus continue sustentando esse ministério, né. É um ministério que realmente, o inimigo quer atacar, né, quer desanimar os voluntários, né. Às vezes os voluntários ficam desanimados, às vezes falta pessoas para trabalhar nessa área, que Deus levante pessoas com um chamado realmente, né, que as pessoas Uhum. tenham esse discernimento, se tem ou não tem chamado. Então acho que a oração é o principal meio de apoiar e ajudar, né, o Sim. ministério infantil. E envolvendo-se de uma forma às vezes paralela, né. Às vezes você não tem o chamado para estar lá todo domingo. Ah, mas vai ter um passeio, vai ter um evento do Ministério Infantil, você pode tá querendo ser voluntário nesse dia, né, Ah, querendo se legal. envolver desse Uhum. modo, né, envolvendo-se, ajudando servindo um lanche, né, Uhum. oferecendo ajuda para os líderes do Ministério Infantil nesse sentido. Ali na nossa igreja a gente tem disso, né, as mães às vezes não querem Uhum. estar na sala, né, do Ministério Infantil, no Sim. culto infantil, mas elas gostam de se envolver na organização de outros eventos, de outras coisas, ajudar em lanche, em outras áreas, né? O Ministério Infantil é bem amplo, né?
Então a É gente pode verdade. estar nos bastidores, né, em outras Uhum. coisas, né. Mas com certeza a oração é realmente, assim, algo fundamental e que, né, nunca é Sim. demais, né. Uhum. É Vamos verdade. vamos orar e isso é uma coisa, assim, muito urgente dentro da nossa igreja, esse olhar de importância para as nossas crianças, né. Nossas crianças têm que ser tão consideradas quanto, né, Sim, o elas não eu gostei muito do que você falou, que elas não são o futuro, elas são parte já hoje, o hoje. presente da Sim, igreja, elas né, é são verdade. presente da igreja, né. Então, assim, vamos orar todos os domingos, né, pedir para que realmente essa semente que está sendo plantada no coração delas, né, frutifique Sim. Uhum. e que os professores se sintam cada vez mais capacitados, encorajados de estarem participando do Ministério Infantil, né, uma É geração aí verdade. de jovens que realmente queiram ensinar, né, a outras pessoas também, pessoas mais velhas, mas é Uhum. isso, Amém. voluntários e vamos apoiar esse ministério tão importante, tão relevante, né. E uma coisa que eu pensei também, que a gente pode perguntar, né, para a liderança do Com Ministério certeza, Infantil, o que eles estão precisando, né. O que pedidos de oração a equipe do Ministério Infantil tem, nós com mães que certeza, deixamos nossos filhos no cuidado deles, nos interessar, eu acho que é, né, a palavra, perguntar: com "Como que eu posso certeza. ajudar? Como que eu posso apoiar vocês? O Ministério Infantil está precisando de alguma coisa? Está precisando levantar algum recurso? A gente pode talvez se unir para levantar algum recurso para esse ministério?" Uma coisa que Eh é muito legal também são os feedbacks, né, que às vezes os sim. pais trazem para o Ministério Infantil, né. Uhum. "Nossa, o meu filho falou que foi tão legal essa história, né, poxa, Uhum. né, muito obrigada", às vezes diretamente para o professor, né, não precisa nem ser Sim, para a liderança, né. "Nossa, verdade. ele gostou tanto", né, então isso que eu digo de encorajar, pode ser no dia mesmo, né, de encorajar, Claro. ou no domingo seguinte, enfim, né, que eles voltam Uhum. animados e falando do tio tal, da tia tal, né. "Nossa, ele gosta tanto de você, né, ele tem ele quando é você aqui na sala e tal". Então, assim, esse tipo de feedback é muito importante para o Ministério Infantil também, né, para saber, né, se isso está gerando coisas boas no coração das crianças, né. Uhum, com certeza. E uma dica aí, ó, tá chegando o dia dos professores, não esqueçam das É, dos professoras do professores do Ministério Ministério Infantil. Infantil, por favor. Ah, é uma forma de dar um carinho extra, né, para essas Com pessoas que com certeza. certeza têm abençoado nossas famílias de uma forma tão, tão especial. Dica de mãe. Essa é a novidade do podcast, na época que você, Gente, era não co-host sabia aqui, disso. a gente não tinha dica de mãe, e Hum. agora nós temos a dica de mãe. Então já conta para nós aí uma dica para ajudar as mamães ouvintes. A dica de ouro é, quando você for buscar o seu filho, né, lá no na sala, no culto kids, enfim, converse com a professora, pergunte como ele se comportou, se ele obedeceu, para vocês 2 estarem bem alinhadas, né. Às vezes você está Uhum, falando A e lá na sala estão falando B. Então, para vocês terem essa sintonia, né, de uhum, conversar, de trocar, de compartilhar ideias ali sobre essa criança, né, sobre o uhum, seu filho, no caso, né, que nós aqui sim. mamães estamos ouvindo, né. Então, converse com os professores. Eu, gente, quando eu era criança, minha mãe fazia isso todos os domingos. Todo domingo. Todos os domingos, eu acho que para nós 3, né, Geis? Sim, sim, E se sem falhar. e se a gente não tivesse na linha, ai, 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 teríamos uma conversinha séria em casa. Já íamos Mas para o isso carro foi conversando. mas isso foi gerando o quê? Temor no nosso coração, né, e foi Uhum, gerando, que a gente tem que é uma autoridade ali naquele momento que a gente precisa respeitar, que a gente precisa escutar também. Então tudo isso é bom vocês estarem bem alinhados, né, porque como é. é uma vez por semana, gente,
os professores de Ministério Infantil têm muita dificuldade nessa área de comportamento. Então ajuda nós, por favor. Ajudem-nos. Ensinar os filhos que eles têm que obedecer os professores do Isso, Ministério Infantil, né, assim como as isso. professoras da escola, e reforçar isso com eles que são autoridade naquele momento, né. Isso, mesmo que sejam as tias que eles veem pouquinho, mas eles precisam respeitar ali naquela hora. Aquele Exatamente. ambiente ali tem regras também para ser respeitadas. Perfeito, já. Ai, muito, muito, muito obrigada, Ah, viu, por conversar obrigada, comigo nessa sexta-noite obrigada. gelada de Curitiba. Sim, matamos a saudade. Ai, Muito preciso bom. gravar uma série inteira com você para matar a saudade, mas tudo Ai, bem. Senhor. Eu te perdoo. Mandem na caixinha, pessoal, ideias, dicas. Não, tô brincando. Ai, você sempre falava isso, né. Aham. Ai, adoro. Mas Agora ela tá aparecendo um monte nos stories, eu tô amando, gente. Saiu. ai, tô Ela nada. aparece, ela Ai, aparece nos stories, tô amando. ai, gente, pior, né, essa vida de mãe em casa, tem que sempre rolar muito filtro para conseguir aparecer nos stories. Por isso que eu amo podcast. Nessa É, modalidade aqui, modalidade podcast raiz, não essa coisa de podcast gravado de vídeo que tem é que verdade, é maquiar. verdade, é verdade, é verdade. Mas a Geise tá arrasando aí no Mães Ai, pela Graça. para, boba. Obrigada, Gei. É verdade, gente. Essa menina tá assim, ó, show de bola. A Minha irmã é menina é meu 7 orgulho. anos mais velha que você. Minha irmã é meu orgulho, gente. Muito bom. Mãe, Obrigada. a vocação é mãe, a mulher Irmã. aí, ó, irmã, irmã. Desde que eu sou gente, ela tem esse coração mãezona Ai, aí. meu Deus. Obrigada, Já. Obrigada de Imagina. todo o coração, viu. Amei a nossa Imagina, pra mim é conversa. uma honra estar aqui. Ai, eu vou Fiquei chamar você muito para falar feliz de algum quando me chamaram. ai. Quando você me chamou, né? Me chamaram. Não, você me chamou. Não, é chique falar no plural, porque daí parece que tem Parece toda que uma tem uma equipe, assim, equipe né. atrás de você, mas não, gente, é só ela mesmo que É só eu cuida mesmo. de 3, faz podcast, stories, atualiza aquele feed maravilhoso que tá todo em degradê, terracota, coisa mais linda é a minha irmã. Só ela. Ai, ai, Faz gente. blog, site, Ai, tudo. Geise, misericórdia. 1001 Ai, utilidades. não, esses dias me falaram assim: "É que você tem 4 filhos, né?" O Caio, Como o assim? Levi, a Sara e o MPG. É Eu verdade. basicamente. É verdade. Ai, Já, nossa, muito obrigada mais uma vez, e acho que eu vou te chamar de novo para falar de um tema um pouco mais cômico da próxima vez, pra gente dar muita Opa, risada. opa, Mas eu gosto. Vocês sabem que eu sempre sou a parte cômica do negócio. amei, sister. Deus te Ai, abençoe. amei, E gata. você, ouvinte, tenha uma semana muito abençoada, que o Senhor continue guiando você aí no seu lar, no seu maternar, e que te dê muita sabedoria para como lidar com a vida do Ministério Infantil na sua família. Um grande abraço para todas. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.